Oi, gente, tudo bem? Então, como alguns alunos me pediram para relembrar sobre distribuição eletrônica, eu gravei essa aulinha para vocês sobre distribuição eletrônica. Bom, no meio de uma certa pesquisa minha sobre distribuição eletrônica e diagrama de Linus Pauling, descobri que o diagrama não tem nenhuma menção com Linus Pauling, e muito menos que ele reivindica sua autoria. Então, dizer que o diagrama é de Linus Pauling não está certo, não é dele. Eu achei isso num trabalho muito bacana, o qual eu compartilho com vocês aqui, ó. O qual eu compartilho, segue ali o trabalhinho que eu encontrei da Química Nova na escola, e ali segue o DOI dele para quem quiser baixar, e eu vou deixar também na descrição desse vídeo aqui nos comentários o link para baixar esse artigo e dar uma lidinha sobre ele, certo? Para explicar diagrama então de Linus Pauling, que não é de Linus Pauling, ou melhor, para explicar a distribuição eletrônica, eu preciso relembrar algumas coisas. Primeiramente, sobre como é o modelo atômico de Bohr-Rutherford. O modelo atômico de Bohr-Rutherford consiste basicamente num núcleo, onde esse núcleo ele é positivo, certo? Então nós temos aqui o núcleo positivo e em volta do núcleo nós temos a eletrosfera. E na eletrosfera é onde nós encontramos os elétrons. Então, nós temos que ela é dividida em camadas energéticas, que é um total de 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, e estas camadas nós também chamamos de níveis de energia. Então, camada e níveis de energia é a mesma coisa, e são um total de 7 níveis de energia, 7 camadas. Para cada nível de energia, nós temos subníveis de energia. Então aqui eu começo já explicando, e eu gosto de fazer uma analogia nas minhas aulas. Eu gosto de explicar um pouco de camada como se fosse um prédio. No prédio nós temos o térreo, o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 7º andar. Em cada andar nós temos os apartamentos. Então uma analogia é: no lugar de apartamentos, chame de subníveis. No lugar de andares, chamem de camadas. É mais ou menos essa linha de raciocínio. Num átomo, nós iremos distribuir e alocar elétrons. A analogia que eu faço aqui é pessoas em um prédio. Vamos supor que você tem que distribuir, tem que organizar 10 pessoas nesse prédio. Como que você vai iniciar distribuindo essas pessoas? Você vai colocar elas primeiro no 7º andar ou no primeiro andar? No primeiro andar. Por que tu vai fazer isso? Envolve menos energia. Então eu vou adicionar estas pessoas no primeiro andar. Quando o primeiro andar ficar saturado, quando lotar a capacidade máxima de pessoas no primeiro andar, você vai jogar elas para o segundo andar. E assim para o terceiro andar e sucessivamente. Agora troca pessoas por elétrons, andares por camadas. Como que tu vai distribuir os elétrons nas camadas? Você vai adicionar primeiro no primeiro andar, encheu de elétrons no primeiro andar, na primeira camada, na segunda camada, na terceira camada e assim sucessivamente até você conseguir distribuir todos os elétrons em camadas. Tranquilo? E sempre buscando o menor patamar energético. Então, de novo, muito mais fácil adicionar no primeiro o elétron na primeira camada porque envolve menos energia. Cada subnível ele comporta uma quantidade máxima de elétrons. É como se fosse cada apartamento comporta uma quantidade máxima de pessoas. O subnível S comporta um total, é possível adicionarmos no subnível S 2 elétrons. No subnível P, um total de 6 elétrons, no subnível D, um total de 10 elétrons e no F, um total de 14 elétrons. Perceba que cada subnível vai alocando sempre aqui, tipo uma PA aqui, ó, de 4 elétrons a mais. Sempre 4 elétrons a mais, para efeito de curiosidade. Tranquilo? Então a primeira coisa que nós precisávamos retomar é que os elétrons vão ser alocados em níveis de energia e subníveis de energia, e sempre no de menor energia para o de maior energia
que é mais fácil de ser feito assim. Segundo passo, o que nós precisávamos lembrar aqui então? A quantidade de orbitais. Se você tem dúvida e dificuldade um pouquinho sobre o que é orbitais, eu gravei uma aula sobre orbitais atômicos, vou deixar o link também ao final desse vídeo no YouTube, vou colocar aquele quadradinho para redicionar, caramba, para que você vá para esse vídeo aí, ok? O que é a ideia então de um orbital? Tá lá no vídeo. Mas cada orbital aqui, o que eu preciso relembrar é que cada orbital ele vai ser formado ou composto por, no máximo, 2 elétrons. 2 elétrons, não tem esse acento aqui. Ou seja, se nós temos o subnível S, que pode ter no máximo 2 elétrons, consequentemente esse subnível comporta um único orbital. Se o P comporta 6 elétrons, então ele vai ser formado por 3 orbitais. O D formado por 5 e o F por 7 orbitais, comportando uma quantidade máxima de elétrons. Comumente, estes orbitais nós representamos para facilitar como sendo quadrado. Então, por sua vez, o S é apenas um quadrado, o P 3 quadrados, o D 5 e o F 7 quadrados. Novamente, na aula de orbitais, eu explico por que o orbital S é uma esfera, por que o P é um duplo-avoide e assim sucessivamente. Bom, para lembrarmos então de distribuição eletrônica, nós sabemos que é em camadas, cada camadas vão estar nos subníveis, estamos definindo cada quantidade de elétrons nos subníveis, então agora nós vamos discutir um pouquinho sobre a regra de Hund ou a máxima multiplicidade. O que significa isso? Bom, comumente nós rotacionamos o elétron, ou o elétron pode ser rotacionado. Há uma propriedade que nós chamamos de ser o spin. Esse spin pode ser no sentido horário, esse spin pode ser no sentido anti-horário. Em Santa Catarina, o spin chamado de horário, nós damos o valor de menos 1/2, o valor dele. Para outros lugares eu sei que é invertido. E o spin no sentido anti-horário, mais 1/2. Mas a gente vai representar o spin como sendo uma flecha para cima no sentido horário e uma flecha para baixo no sentido anti-horário. Se cada orbital ele é composto por no máximo 2 elétrons, se nós temos apenas um orbital, eles vão ter sentidos ou spins contrários. Agora, se nós olharmos para o subnível P, que ele tem formado por 3 orbitais, vamos adicionar 3 elétrons nesse subnível. Primeiro elétron no primeiro orbital. Essa máxima multiplicidade, ou a regra de Hund, ele afirma que envolve menos energia se o segundo elétron, neste caso que eu for adicionar nesta organização, nesta distribuição, ele preferencialmente vai ocupar um espaço vazio, porque envolve menos energia. Então esse segundo elétron, se eu adicionarmos nesta distribuição, ele vai ao orbital vizinho. Por quê? Porque ele está vazio e envolve menos energia. E um terceiro elétron, se for adicionado aqui, novamente, a um orbital vizinho que estava vazio. Agora perceba que antes nós tínhamos os 3 orbitais vazios. Nós fomos preenchidos, agora nós temos os orbitais semi-preenchidos. Por que semi-preenchidos? Porque para preenchê-lo por completo, nós temos que adicionar os 2 elétrons. E agora, se nós formos preenchendo estes orbitais, consequentemente, eles irão ser preenchidos com elétrons em rotações contrárias, spins contrários. A mesma linha de raciocínio vai ocorrer para o subnível D e o subnível F também. Ok? Bom, então como é que consiste basicamente esta distribuição eletrônica? O que significa distribuição eletrônica? Como que nós vamos distribuir os elétrons ao longo destas camadas e níveis e subníveis de energia. Nós vamos organizar sempre esta distribuição eletrônica envolvendo um menor patamar de energia. Então, como eu falei, se nós formos pensar em andares, nós vamos sempre no primeiro, no segundo e no terceiro andar. Mas não é bem assim que funciona, vamos supor, a distribuição. Quando nós formos comparar entre adicionar, por exemplo, no subnível D, no terceira camada e no D,
envolve menos energia se nós formos adicionar, por exemplo, no 4s. Como assim, Rodrigo? É aí onde eu falei no início dessa aula, porque segue a regra de Mandelung. O que é a regra de Mandelung? Basicamente, a energia ela é calculada pela somatória dos dois primeiros números quânticos. O que são os números quânticos? N é de nível, de camada, então se o elétron está na camada 1, nível 1, e o L, o número quântico secundário, tem a ver com o subnível. Eu já coloquei aqui para nós o N, o valor de N, cada camada, e o L distribuído ao longo. O que nós iremos fazer aqui? Calcular. Então, por exemplo, se N vale 1, S é 0, 1 mais 0, 1. Então, digamos que aqui ele tem 1 de energia, módulo 1 de energia, valor. Agora, no subnível, perdão, na camada de baixo, quando for 2, 2, S é 0, 2 mais 0, 2. Agora, nós calculamos aqui por P. 2 da camada, que é 2, e P é 1. Isso daqui vai dar 3. Agora, perceba, quando nós calcularmos para a camada de baixo, a camada é 3, subnível S é 0, então 3 mais 0, 3. Agora, na sequência, 3P, camada é 3, N vale 3. P vai valer quanto? 1. Então, 3 mais 1, 4. E se tu calcular aqui, vai dar 5. Quando nós calcularmos, olha que interessante, para o 4S, camada 4, N vale 4. L0, 4. Aí o seu vizinho, 5, 6 e 7. Se tu for perceber, esta diagonal tem o módulo 3. Esta diagonal tem o módulo 4. Todas as diagonais, quando você calcular, elas vão ter o mesmo módulo. Agora começa a ficar muito semelhante com o que nós chamamos aqui no Brasil de diagrama de Linus-Pauling, que na realidade é esse diagrama do lado. A ordem de energia ela é crescente sempre nas diagonais. Aqui nós ensinamos como sendo o diagrama de Linus-Pauling, mas a gente percebe que esse diagrama ele foi construído baseado na regra de Mandelung. E o primeiro trabalho que eu encontrei pesquisando, reportando, bem semelhante, foi desse chinês aqui, ó, Pao Fang Ying. Se tu observar, ele disse que o crescimento de energia é baseado na regra de Mandelung, só que ele fez ao contrário. Mas é a mesma coisa, é o diagrama de Linus-Pauling invertido. Então não existe nenhuma menção de que foi Pauling quem construiu esse diagrama. Na realidade, a primeira menção sobre um diagrama envolvendo a ordem crescente de energia deveria estar associada a Pao Fang Ying, baseado nos cálculos quânticos do físico Irving Mandelung. Então tá aqui, a partir de hoje eu não ensino mais como diagrama de Linus-Pauling, e sim como diagrama de distribuição eletrônica. Beleza. Uma vez que nós já discutimos então como que é a ordem crescente de energia nesse diagrama, a gente vai sempre alocar os elétrons conforme a quantidade de cada átomo. Então, por exemplo, supomos que eu pego o flúor. Vamos botar o diagrama de distribuição eletrônica ali ao lado. Esta é a ordem crescente. Então, seria o que é a ordem crescente? 1s2, 2s2, depois 2p, 3s, 3p, 4s e assim sucessivamente. O flúor tem um número atômico 9. Se ele está eletricamente neutro, significa que a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Então, flúor apresenta 9 elétrons. A distribuição eletrônica, então nós temos que alocar 9 elétrons nas camadas, 9 pessoas nos prédios. Então nós vamos adicionar primeiramente um S2. Foram 2 elétrons. Faltam mais 7. Então agora, depois de um S2, 2S2, 2P, 5. Se você analisar, então, 5 elétrons mais 2, 7, 7 mais 2, 9 elétrons. Adicionamos os 9 elétrons, ou na distribuição correta para o flúor. Um outro elemento que eu vou pegar de exemplo é o argônio. Então, o argônio, número atômico 18, significa que ele apresenta 18 elétrons. Como que ficaria essa distribuição eletrônica, então, para o argônio? 1s2,
na sequência 2s2, na sequência 2p6, 3s2, 3p6. Então, se nós contarmos aqui, nós temos um total de 18 elétrons. Tranquilo? Um próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês. Ferro, número atômico do ferro, 26. Como que a gente vai fazer então a distribuição eletrônica do ferro? Distribuição eletrônica do ferro vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, na sequência 3s2, 3p6, 4s2, faltam ainda, se tu somar, vai dar 20 elétrons, faltam mais 6. Depois do 4s, quem é que vem? O 3d. Então agora nós vamos adicionar os restantes no 3d, que neste caso são 6. Então adicionamos os 6 elétrons. Bom, por que eu fiz estes exemplos nessa sequência? Olha só que interessante esta representação. Concorda comigo que até 3p6 a distribuição eletrônica do ferro é idêntica à distribuição eletrônica do argônio? Argônio é um gás nobre. Então, uma outra forma de nós representarmos esta distribuição eletrônica é adicionando ou representando a distribuição eletrônica do gás nobre antecessor. Por exemplo, eu poderia dizer que a distribuição eletrônica do ferro, neste caso, é a distribuição eletrônica do argônio, que daí eu estou querendo dizer que é toda esta parte aqui, ó, seguida de 4s2, 3d6. 3d6, e olha lá, eu fiz representado errado, né? 366, não, né, Rodrigo? Então 4s2, 3d6. Então é uma forma também de representar a distribuição eletrônica. Fechou? Mais um exemplo aqui. Se nós pegarmos o cromo, olha só, lembra que até 3p6 são 18 elétrons. Cromo tem 24 elétrons. Então o que eu poderia fazer para a representação do cromo? Eu poderia falar que é a representação do argônio, seguida de 4s2, até o argônio são 18 elétrons, mais 2 elétrons, 20. Faltam 4 elétrons, porque o cromo, número atômico 24, ou seja, eletricamente neutro, 24 elétrons. Nós precisamos alocar mais 4 elétrons. Neste caso, ficaria 3d4. Beleza? Não. Aí eu quero mostrar para vocês que a distribuição do cromo não vai ficar muito assim. Como? Não vai ficar desta forma. Como assim, Banegas? Eu não entendi. Resultados experimentais mostraram que a distribuição do cromo não termina desta forma. Como assim? Vamos explicar então. O subnível D, vamos desenhar aqueles quadrados, lembram disso? O subnível D, ele é formado por 5 orbitais, como eu ensinei lá no início. Então são 5 quadrados. 3, 4, 5. O subnível D tem 4 elétrons ao total. Então 1, 2, 3, 4. Antes disso, ele tinha o 4s na distribuição, que teriam os 2 elétrons com spins contrários, certo? Aqui não ficou no mesmo patamar de energia, mas o que eu quero indicar para vocês é o seguinte. O subnível D, nós dizemos que o subnível deles são subníveis degenerado. O que significa isso de serem um subnível degenerado? Significa que esses 5 orbitais, eles apresentam a mesma quantidade de energia. Vamos supor, é como se esse orbital que eu estou chamando de 1 tivesse uma energia de 10. O seu vizinho que eu estou chamando de 1 tem uma energia de 10 e assim sucessivamente. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, como que um orbital vazio tem a mesma energia de um orbital semi-preenchido? É porque esse orbital não está vazio. Esse orbital também encontra-se semi-preenchido. Na realidade, o que acontece é que para esse orbital ficar semi-preenchido, o elétron lá do 4s, ele acaba se alocando aqui. Então, a distribuição eletrônica correta do cromo ficaria argônio, seguida de 4s1, 3d5. Aí, quando nós fizemos esta distribuição eletrônica, se nós formos pensar, o 4s ele está semi-preenchido,
O patamar um pouquinho acima de energia, vamos supor aqui o 3D, ó, ele também encontram-se com os seus 5 orbitais, neste caso, semi-preenchidos. Então, os elementos que estão ali na família do cromo, eu acho que não me recordo quem está abaixo do cromo, mas todos eles vão terminar em 4s1 3d5. E analogamente a esta discussão, se tu for pensar lá no cobre, que vai terminar em 4s2 3d9, só para ficar uma linha de raciocínio, se ele terminasse em 4s2 3d9, também ocorre a mesma linha de raciocínio. Os orbitais D são desgenerados. Se é degenerado, significa que é a mesma quantidade de energia. Ao analisar o D, você vai observar, por exemplo, que esse D aqui, ó, ele apresenta 4 orbitais preenchidos e um único orbital semi-preenchido, D9. Ou seja, como que estes 5 orbitais apresentam a mesma energia? É porque este último aqui, ele não é semi-preenchido, ele está preenchido, ele fica completo. Então aqui vai terminar em 4s1, 3d10. Cromo e todo mundo que está embaixo do cromo ocorre isso. Cobre e todo mundo que está embaixo do cobre ocorre isso. Certo? Então, pessoal, para explicar também essa distribuição, mas eu não quero entrar aqui que já ficou um pouquinho longo, mas o diagrama de Richter-Sutter, ele explica certinho essa distribuição eletrônica, mas não vem ao caso, não vamos discutir sobre isso não, certo? Então, pessoal, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, de quem assistiu a aula, eu espero que tenham entendido, vou deixar o link aqui embaixo daquela aula de orbitais atômicos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, pode me mandar um e-mail ou chamar no direct lá no Instagram, certo? Muito obrigado!